Olá pessoal, bem-vindos à aula de AutoCAD 2D 2012 em inglês. Hoje nós vamos estudar os comandos de modificação. Depois de aprender a desenhar, agora nós vamos aprender a modificar. Bem, vamos à aula então. Mas antes vamos aprender a selecionar os objetos primeiro. Porque todos os comandos que vamos aprender hoje, eles vão pedir seleção de objetos. Existem várias formas de selecionar objetos no CAD, eu vou ensinar 3 formas. Para isso, vamos desenhar alguns objetos na tela. Então, primeiro eu vou desenhar uma line. ESC sai do comando. Depois vou desenhar um retângulo, que ele é formado por uma polyline. E depois eu vou desenhar um retângulo através do comando line. Então, eu vou digitar 600, 300, 600 para a esquerda e close para fechar. Bom, a primeira forma de seleção de objetos, e talvez seja a mais fácil de todas, seria clicando sobre o objeto. Cliquei sobre a line, o AutoCAD automaticamente selecionou. Agora eu vou clicar o retângulo, que é formado por uma polyline, ele também foi selecionado. Então, o que o AutoCAD faz? Ele vai adicionando seleção aos objetos. Ele não deseleciona o objeto anterior, ele apenas vai adicionando. Observem agora que para selecionar aquele retângulo que é formado por 4 lines, eu tenho que clicar em cima de todas elas. Certo? Então, esse é a primeira forma de seleção e talvez a mais fácil. Agora, digamos que eu queira desselecionar um dos objetos, eu aperto Shift, clico sobre o objeto e desseleciono. Shift, clico no objeto e desseleciono. ESC sai do comando. Agora, nós vamos ver a segunda forma de seleção, que seria através de uma janela da esquerda para a direita, É uma janela azul, observem, tá? Selecionei todos os objetos de uma vez só, mas eu peguei todos os objetos também. ESC sai do comando. Agora, se eu fizer essa janela da esquerda para a direita, pegando um pedacinho só do objeto, o AutoCAD não seleciona nada. E a terceira forma de seleção é uma janela da direita para a esquerda, que é uma janela verde. Peguei todos os objetos. Aparentemente, as duas janelas são iguais, mas têm propriedades diferenciadas. ESC sair do comando. Quando eu pego um pedacinho, selecionou. Quando eu pego um pedacinho, selecionou. Um pedacinho, selecionou. Um pedacinho, selecionou. Então, da esquerda para a direita, eu tenho que pegar todos os objetos. Da direita para a esquerda, eu posso clicar só num pedaço do objeto, certo? Agora já sabemos selecionar esses objetos. Vamos entrar agora no painel de modificação. E o primeiro comando que nós vamos ver é o comando Move, atalho M Enter, certo? Bom, Move. O que ele pede? Na linha de comando, seleciono o objeto. Selecionei o objeto, Enter. Agora, ele está me pedindo um Base Point, um ponto de referência para modificação. Cliquei aqui num vértice, ou eu movimento com o cursor, ou eu posso digitar uma coordenada. Então, 500, movimento para a direita, lá está o meu retângulo lá, certo? Ctrl Z, eu voltei. Agora, digamos que eu queira colocar esse retângulo no x0 e y0 e utilizar uma coordenada absoluta. Então, vou chamar o comando, seleciono o retângulo, Enter, clico num Base Point e digito 0,0, Enter. Pronto, meu retângulo está lá no x0, y0, certo? ESC sai do comando, Ctrl Z, voltei. Então, o comando Move é um comando muito fácil. Agora, vamos ver o comando Copy, o atalho é CP ou CO. Chamo o comando,
que a linha de comandos me pede? Seleção de objetos. Seleciono o objeto Enter, clico num Base Point e vou arrastando, solto o F8 aqui para mudar a posição, vou arrastando o objeto e vou fazendo as minhas cópias. Quero sair do comando, né? Eu vou digitar ESC, certo? Comando muito fácil também, bem tranquilo, tá? Bom, agora eu vou apagar aqui com o Erase, né? E Enter. E vou fazer aqui, esse aqui é o retângulo formado pela Polyline, vou deixar ele na tela. Agora eu vou dar um CO Enter, vou copiar este retângulo. Vou desligar o orto, porque eu vou botar ele um pouquinho para baixo, ESC. E agora eu vou fazer um círculo. Vou ligar o track. E eu vou fazer um círculo aqui nesse ponto. Bom, o que eu quero fazer agora? Eu quero copiar esse círculo do primeiro retângulo e deixar ele na mesma posição no segundo retângulo. Bom, para fazer isso, o segredo está no ponto de referência. Então, eu vou chamar o comando copy, vou selecionar o objeto que eu quero copiar, vou dar Enter, vou clicar no Base Point no retângulo de referência de cópia e clico num Base Point, no mesmo Base Point do retângulo onde o objeto vai ser copiado. Pronto. E aí eu tenho a cópia do objeto na mesma posição. Então, para fazer isso, o segredo está no Base Point, tá? Agora eu vou apagar isso aqui. E eu vou fazer um polígono agora embaixo lá do retângulo. Vamos fazer um polígono de 3 lados. Vou clicar num ponto na tela. Inscrito ou circunscrito, tanto faz. Vou ligar o orto para ele ficar retinho. Pronto. Agora eu vou acionar o Osnap. Entro no Osnap, clico com o botão direito Settings e verifico, né, se os 3 ali, Center, Midpoint e Endpoint, estão acionados, porque são referências importantes. Então, eu vou chamar CO Enter, seleciono o objeto Enter. Agora, eu vou clicar no primeiro vértice, ó, e aí eu tenho a referência do segundo vértice para parar. Primeiro vértice, tenho a referência do segundo vértice para parar. Se eu quero subir na cópia, eu desligo o F8. Ó, vou pegar o PAN aqui para poder visualizar melhor, né? E agora eu vou seguir copiando para fazer a minha pirâmide aqui na tela. ESC sai do comando. Então, observem que se eu estou com o Osnap ligado, eu consigo fazer essa cópia com precisão, tá? E os vértices, ó, as linhas ficam bem precisas, tá? Agora, eu vou mostrar a seguinte coisa. Vou chamar o comando copy, vou copiar um dos triângulos, tá? E eu vou desligar o Osnap. Então, CO Enter, seleciono o objeto Enter. E agora, o que vai acontecer? Tá? Eu tenho que fazer a olho, ó. Ligo o orto novamente, aonde eu acho que é. Eu acho que é aqui, né? E isso não é bom no AutoCAD, esses achos. A gente tem que trabalhar sempre com precisão, tá? Ligou o grid aqui, vou desligar. Vou fazer uma pirâmide menor. Agora, olha, eu vou dar um zoom. Olha ali o que aconteceu, ó. Olha lá. Olha lá. Nenhum vértice ficou certo, ó. Então, isso é muito ruim. É super importante, né, trabalhar, vou apagar, trabalhar sempre com o Osnap ligado para conseguir trabalhar com bastante precisão, certo? Vou apagar isso aqui agora. Agora, nós vamos ver o comando Stretch, que é esticar, o atalho é S. Mas antes, vamos fazer 2 retângulos. Vou chamar o comando Line. Clicar num ponto na tela, tá? Ligar o F8, o primeiro retângulo é 50 por 30, então 50, vou dar um zoom para enxergar, 30, 50 e close, né? O Osnap ele tá ligado, porque eu vou chamar o comando line de novo, para chamar o comando eu só dou um enter, ele ativa o comando anterior. Com o Osnap acionado eu pego o endpoint. Aí, agora,
esse segundo retângulo ele vai ser 30 por 30. E close, fechou. Bom, agora eu vou ver o comando stretch. Tá aqui o comando. O que esse comando faz? Ele estica. Para esticar, eu tenho que fazer uma janela de seleção e selecionar toda a linha que vai ser esticada. Mas olhando a tela, parece que o AutoCAD, né, selecionou a linha superior e inferior aqui da linha que eu queria esticar. Mas não, vocês vão ver que somente a linha que está dentro da janela é que vai ser alterada. Se um retângulo tinha 50 por 30 e o outro 30 por 30, eu quero deixar os dois com o mesmo tamanho. Então, eu selecionei o objeto Enter, tá? Eu selecionei o objeto Enter, tá? Especifiquei um base point aqui e vou mover o meu cursor 10 para a esquerda. Ó, deixei os dois retângulos com o mesmo tamanho. Quero mover novamente, selecionei a janela Enter, cliquei no base point, vou mover 20 para a direita. Pronto, comando bem fácil, bem simples também. A única questão é que eu não posso clicar sobre a linha. Vou chamar o comando, clicar sobre a linha, vou dar um Enter, olha o que acontece. Aqui ela se moveu. Mas às vezes quando eu estou com mais objetos, mais propriedades, essa movimentação ela não fica correta, não fica precisa, tá? Agora nós vamos ver o comando rotate, tá? O atalho é RO, né? Então eu vou apagar esse segundo retângulo aqui, vou deixar só o primeiro na tela. Vou chamar o comando. A linha de comandos me pede seleção de objeto, selecionei o objeto Enter. Como agora eu estou trabalhando com ângulos, com rotação, eu vou desligar o orto, né? Então, selecionei um base point, vou digitar 45 graus e Enter, tá ali. Então, comando rotação, o que acontece? Ó, eu vou selecionar o objeto Enter e eu posso clicar num ponto fora do objeto, ó. Não precisa ser o objeto. Então, o que o AutoCAD faz? Ele vai rotacionar em torno de um ponto. E esse ponto tanto pode estar no objeto ou fora do objeto. Certo? Bem, agora nós vamos ver o comando Mirror. Para isso, eu vou fazer um polígono de 3 lados aqui na tela, aqui dentro desse retângulo. Inscrito ou circunscrito não tem diferença, tá? Olha só, quando a gente faz uma planta de implantação, vão aparecer os telhados, né? No caso da arquitetura, engenharia civil. Então, obrigatoriamente, pela norma 6492, nós temos que indicar o sentido de caimento da água do telhado. Então, que ocorre através dessas flechas aqui no plano do telhado, que é esse retângulo. Aqui é um telhado de uma água só, mas se o telhado tivesse duas águas, a outra, né, no outro sentido, espelhada, eu teria que desenhar tudo. E eu não preciso. Aqui no AutoCAD tem o comando Mirror, que é o MI é o atalho, que é espelhar. Então, eu vou chamar o comando, vou selecionar os objetos, vou dar Enter. E o AutoCAD vai me pedir 2 pontos, que são os pontos que vão gerar uma linha de espelhamento. Então, se eu quero espelhar no sentido horizontal, eu vou clicar aqui, aqui e Enter, tá? Ó, eu vou selecionar novamente, chamei o comando Mirror, Enter, e agora eu vou espelhar na vertical, para vocês notarem a diferença, Enter, tá? Então, aonde eu clico nos pontos é uma referência para o AutoCAD entender que ali é a linha que eu quero espelhar, certo? Agora, o 6º comando aqui no painel de modificação é o Scale. E esse comando, o atalho SC, ele não tem nada a ver com a escala do desenho, mas sim a escala do objeto. Né? Ele amplia ou reduz, mantendo proporções do objeto. Não esqueçam que quando a gente desenha no AutoCAD, o desenho em escala real,
Então, se eu quiser escalar um objeto que foi inserido, que eu não tenho uma referência, que não está de acordo com a escala do meu desenho, eu posso usar esse comando. Então, eu vou chamar o comando, seleciono os objetos, Enter, novamente determino um base point, o objeto foi desenhado com 100%, se eu digitar 0,5, ó, ficou a metade, tá? Vou chamar o comando novamente, seleciono os objetos, Enter, um base point, se eu digitar o fator de redução ou ampliação, 100%, o objeto volta novamente, certo? Bem, agora eu vou apagar isso aqui, Enter, e nós vamos ver o comando trim, que é um comando muito importante. Para isso eu vou fazer uma line. Vou aproveitar que eu estou vendo, né, os comandos de modificação e vou fazer um copy desta line. Seleciono a line, Enter, clico num ponto nela e baixo. E agora eu vou fazer uma linha vertical aqui. Bom, o que o comando trim faz? Ele apara objetos para encontrar as arestas de outros objetos. Então, ele deleta pedaços de linha. O objeto que é selecionado é o limite das arestas que vão ser aparadas. Então, esse aqui é o meu limite. Seleciono, dou Enter e clico nas arestas que eu quero apagar. Enter. Vou chamar o comando de novo. Seleciono aqui Enter. Cliquei aqui, Enter. Seleciono aqui Enter. Cliquei aqui, Enter. Um comando muito importante para quando se faz planta baixa, né? Um comando importantíssimo, tá? Comando bem simples de ser utilizado. E aqui na flechinha, junto com o trim, está o Extend. Então, para utilizar esse comando, eu vou fazer uma linha mais afastada. O atalho desse comando é X Enter. Então, funciona na mesma lógica do trim. Eu seleciono uma linha, Enter, clico nas linhas que eu quero alongar até aquela linha, Enter, tá? Comando bem importante também, né, para o desenho de plantas, certo? Agora nós vamos ver o comando fillet. Para isso, vamos desenhar aqui, simular uma escadinha. Então, vou digitar 50, vou dar um zoom porque é pequeno, 50 para a direita, 50 para baixo, 50 para a direita, 50 para baixo, 50 para a direita, ESC. Vou fazer a mesma coisa agora com uma polyline, que está do lado da line. Cliquei na tela. 50 para a direita, 50 para baixo, 50 para a direita, 50 para baixo, 50 para a direita e ESC, certo? Agora eu vou chamar o comando fillet. O que ele faz, o comando fillet? Ele faz uma concordância de cantos arredondados, certo? Chamei o comando, então se eu vou fazer uma concordância eu tenho que digitar R de raio, Radius, Enter. Definir o raio, vou digitar 10, Enter. E agora eu vou clicar nas arestas que eu quero arredondar. E observem que ele saiu do comando. Então, Enter para chamar o comando. Clico nas arestas e pronto, tá? Então, eu vou dar um Ctrl Z para mostrar outra coisa. Eu vou chamar o comando novamente. R, Enter, o raio é de 10. E agora eu vou digitar M, Enter, que é de múltiplo, e observa que eu vou fazendo a concordância e ele não sai do comando, ó. Ele fica no comando de uma maneira mais fácil quando eu quero fazer várias concordâncias. Bom, agora eu vou ver o que acontece aqui na polyline. Vou chamar o comando, tá? Fillet. Vou verificar se o raio está ativo de 10. E agora eu vou digitar P de polyline, tá? E o AutoCAD me pergunta, select 2D polyline ou digite o raio. O raio eu já defini, selecionei ela. E observem que ele faz todas as concordâncias de todas as arestas de uma vez só, tá? Bem, agora a gente dá um Ctrl Z, que eu vou aproveitar esse desenho para explicar o chanfro que está embaixo do fillet, né? Mesma lógica.
Mas agora, em vez de digitar o raio, eu vou digitar a distância, porque é um chanfro. Então, dê Enter, 10, e ele vai me pedir 2 vezes, porque quando eu faço um chanfro, ele come um pedaço da linha na horizontal e na vertical. Então, quando eu digito a primeira distância, ele já entendeu que a segunda é a mesma, eu só dou Enter. E agora eu clico no objeto que eu quero chanfrar. Chamo o comando novamente, clico nas faces, ok. Vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, vou chamar o comando de novo. A distância é de 10 e eu vou digitar a segunda, que é 10, M de múltiplo, e aí ele não sai do comando e eu consigo ali fazer os meus chanfros, certo? Vou chamar o comando e agora com a polyline. Distância 10, 10. E agora eu vou sinalizar que eu vou trabalhar com uma polyline, só funciona para polyline. Vou digitar P Enter, clico na polyline e ele automaticamente copiou tudo, certo? Então apaguei agora, e agora a gente vai ver o comando array, tá? Então o comando array ou o comando matriz, o atalho é AR, ele distribui cópias de objetos em qualquer combinação de linhas, colunas e níveis. Ele faz cópias paralelas de objetos em colunas e linhas. Nós temos o array retangular, que ele faz linhas e colunas, o array polar, que ele gira em torno de um eixo. Tá? E o path, que é o caminho, nós não vamos ver porque ele segue um caminho, isso é para 3D. Então, para trabalhar com o array, eu vou fazer um círculo aqui. Vou chamar o comando. Vou selecionar o objeto que eu quero. E observa que à medida que eu vou andando com o cursor do mouse, ele automaticamente já vai copiando os objetos. Se eu aproximo, ele diminui a cópia. Tá? E ele me pergunta lá, especifique o canto oposto, tá? Dá um base point para cópia aí e dá Enter, tá? Tá aqui os objetos. Agora, quando eu clico em cima dos objetos que foram copiados através da matriz, vai abrir, esse segundo painel, que é um editor, e ali eu posso selecionar aqui o número de linhas, que são 7, aqui a distância entre as linhas, aqui a distância total das linhas. Nesse aqui é o número de colunas, que aqui tem por exemplo, eu posso colocar 3, o que acontece, tá? Enter. Cliquei aqui de novo, tá? Aí aqui eu tenho a distância entre as colunas e a distância total. Bom, esse aqui é para 3D, Ele trabalha nos níveis, Por exemplo, aqui tem um nível, eu vou botar 5, aqui a distância entre níveis eu vou colocar 10, e aqui 40. Aí eu venho aqui no top e coloco na vista isométrica, e eu consigo ver as cópias em isometria e todos os níveis. Quando a circunferência ela fica toda quebrada, assim, fica facetada, eu digito o regen, que ele regenera a visualização, tá? Agora eu vou voltar lá para minha vista de topo, tá? Então aqui eu comando array retangular, ele faz essas cópias paralelas aí em linhas e colunas, certo? Agora nós vamos ver o array polar. Então, para isso, eu vou desenhar um círculo maior. Aí eu vou com o comando retângulo aqui fazer... vou desligar o Snap só um pouquinho. Vou fazer como se fosse uma cadeira, tá? Liguei o Snap novamente. E agora eu vou chamar o array polar. Então, eu vou selecionar o objeto que vai ser copiado, Enter. Seleciono num center point,
movimento o meu cursor e ele está automaticamente copiando as cadeiras. Na linha de comando, ele me pede para colocar o número de itens que eu quero copiar. Vou colocar 5, Enter, tá? No ângulo de 360 graus ele copiou, ok? Bem fácil também, né? Bem tranquilo esse comando array. Bom, agora tem um comando que é bem facilzinho aqui em cima, que é o comando erase, tá? Então, chamo o comando, seleciono os objetos, dou Enter, apaguei. Embaixo do comando erase tem o comando explode. O que ele faz, né? Eu vou fazer um retângulo que é formado por uma polilinha, eu vou chamar o comando explode, seleciono os objetos, Enter, e olha o que acontece. Ele transforma a polilinha em linhas, ele quebra os objetos. Isso aqui é bom para quando tu trabalha com blocos, porque aí tu consegue editar os blocos, certo? Então, o explode transforma a polilinha numa linha. Agora tem um comando também muito importante, que é o offset. O offset, ele copia objetos com espessura, ele faz uma cópia paralela. Então, eu vou fazer uma linha, eu vou chamar o comando, tá? Selecionei aqui a espessura de offset, eu vou botar 25, que é uma parede externa, selecionei o objeto e dou a direção aqui na tela e Enter para as cópias paralelas que eu quero executar. Então, quando a gente faz uma planta baixa, a gente usa esse comando. Mas ele não copia só linhas, tá? Eu posso fazer cópias de figuras geométricas também, ó. Seleciono o objeto, tá? Vou trabalhar com aquele 25, ó, que eu já tinha digitado. E eu posso copiar tanto figuras quanto linhas também, certo? Bom, agora, aqui, né, nesse Set by Layer, o que é isso aqui? Isso aqui é importante quando se estuda e se conhece as camadas. Como eu não falei em camadas ainda, né, eu não vou falar sobre esse comando agora, mas só vou dizer que ele altera a sobreposição de objetos selecionados por camada. É possível, através desse comando, especificar quais as propriedades que serão modificadas por camada, a cor, o tipo de linha, espessura e materiais. Mas para entender isso é importante aprender as camadas primeiro. Nesse segundo aqui é Change Space. Quando a gente desenha aqui, ó, no Model Space. Layout 1 e Layout 2 são os Paper Space. Então, ele sai, né, do Model, que é o desenho, e vai para o Paper, que é a área de plotagem. Isso aí também, quando entrar em plotagem, vai ser mais apropriado ver. Agora, esse comando aqui é o Lengthen, que é alongar, a gente alonga linhas, né? Então, eu vou chamar o comando. E aí, nós temos 3 formas de alongar. O delta, quando tu quer aumentar através de unidades. A percentagem de comprimento, ele reduz ou diminui. Então, a linha tem 100%, se eu quero diminuir a metade é 50% e aumentar é 200, tá? E o total, o tamanho total da linha. Selecionei a linha, né? E aí eu vou selecionar aqui o delta, vou digitar delta aqui para ele entender, tá? E o comprimento é de 50 unidades, Enter, ó. Eu vou clicando na extremidade que eu quero aumentar e ele aumenta. Chamei novamente o comando, tá? E eu vou digitar P de percentagem, eu vou digitar 50. Selecionei a linha. Cada vez que eu clicar na linha, ela diminui 50%, tá? Agora, chamei o comando novamente. E agora, eu vou colocar T de total. Comprimento total da linha de 50 unidades, ó. Vai ficar bem pequenininha lá, com 50 unidades. Então, esse é o comando alongar. Tá? Agora tem aqui o comando edit polilinha, que é o pedit. Uma das funções é transformar a linha em polilinha. Por exemplo, eu vou fazer um retângulo aqui formado por linha, 500, 250, 500, e vou dar um close.
Aí eu vou acionar esse comando pedit. Eu vou selecionar, posso selecionar aqui, vou ligar o DIN, tá? Que vai ser mais fácil. Seleciono uma linha, tá? E ele me pergunta, você quer transformar isso tudo num objeto só, tá? Então, tu vai digitar join, seleciona, enter, ó, e o que ele faz? Ele transformou a linha em polilinha. Então, o explode ele transforma a polilinha em linha e o pedit transforma a linha em polilinha, tá? Apagar um pouco isso aqui. Aqui o edit spline, né? Vocês se lembram, no painel draw ali tinha spline, né? Aqui tá spline. Então, só um pouquinho, desculpa, eu vou desligar o Word, que é melhor para trabalhar com a spline. Enter. Ó, quando a gente clicava em cima da spline, abria essa flechinha e nos mostrava os fit points, que é os pontos de controle da spline, ou os vértices de controle, tá? Então, aqui no painel Draw, eu já digitava a spline, certo? Mas aqui no painel de modificação, eu também é possível, ó, selecionar a spline, e aí tu pode fazer, né, as alterações que tu quiser nela, tá? Aqui é o Edit Hatch. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Vou soltar esse painel, vou lá no Hatch. Vou selecionar um padrão lá no Hatch para aplicar. Vou selecionar esse aqui, Pick Points. Aqui vou alterar aqui a escala de aplicação. Ok, aí eu vou aqui na modificação e vou editar o hatch. Cliquei no hatch, vai abrir essa janela, tá? Então, aqui eu posso selecionar outro padrão de hatch para aplicar, por exemplo, tá? Então, posso alterar aqui as propriedades do hatch que foram selecionadas anteriormente, tá? E aqui eu posso editar o array, mas vocês viram que se eu clicar em cima do objeto que foi copiado pela matriz, eu consigo editar também. O alinhar aqui é bem importante. Então, eu vou desenhar aqui um retângulo. Vou chamar o comando rotate, selecionar o retângulo. Clico no base point, digito 45. Mas eu vou desenhar uma linha aqui. Ligo o orto novamente. E aí eu vou chamar o comando alinhar. Eu quero alinhar esse retângulo com a linha. Seleciono o objeto Enter. Agora nós vamos ver o comando alinhar, pessoal, tá? Aqui na aba do painel de modificação. Então, para ver esse retângulo, primeiramente nós vamos desenhar um retângulo, tá? Eu vou chamar o comando rotate. Vou selecionar ele, Enter. Seleciono um base point, digito 45 e vou desenhar uma line aqui embaixo. O que eu quero fazer, tá? Eu quero alinhar esse retângulo na linha. Então, eu vou chamar o comando. Vou selecionar o objeto Enter. Primeiro ponto no retângulo, posição que ele vai ficar na linha. Segundo ponto no retângulo, posição que ele vai ficar na linha. Vou dar Enter. E o AutoCAD me pergunta se eu quero deixar o retângulo do tamanho da linha. Eu vou digitar No, tá? Então, tá ali a linha e tá ali, tá? O retângulo. Agora, eu vou dar um Ctrl Z, vou fazer de novo, vou chamar o comando, tá? AL é o atalho, seleciono o objeto Enter, primeiro ponto no retângulo, segundo ponto na linha, segundo ponto no retângulo, segundo ponto na linha, Enter. E agora eu vou digitar Yes, tá? Então, ele deixou o retângulo do mesmo tamanho, certo? Então, esse comando muito importante também. Agora, o comando break. Então, eu vou fazer uma linha.
E aí o comando break, ele quebra o objeto, tá? E para isso eu tenho que especificar 2 pontos. Selecionei a linha, tá? Então, quando eu seleciono a linha ali já é um ponto, clico no segundo ponto, ele quebrou. Do comando break, tem o breakpoint. O que ele faz, tá? Ele quebra a linha em 2 partes. Então, eu vou chamar o comando, tá? Selecionei, certo? E aí a linha de comando tá me pedindo, especifique o primeiro breakpoint. Selecionei. Parece que ele não fez nada, mas olha aqui o que ele fez, ó. Ele quebrou a linha em 2 partes, tá? E aqui tem um comando que é um comando muito bacana, que é o join, ó. Eu vou unir as linhas aqui, enter, certo? Aqui tem um comando reverse, que é o reverter. Ele reverte a direção de linha e polilinha para te saber aonde que essa linha está na coordenada X e na coordenada Y. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa linha aqui, Ctrl 1, para chamar as propriedades do objeto, tá? Aí eu consigo ver aqui, ó, que essa linha tá no X negativo e no Y positivo, né? Aí quando eu chamo esse comando aqui, seleciono a linha, enter, tá? Ó, ela reverteu a posição da linha. O que era início ficou fim, né? E o que era fim é início agora, tá? Aí aqui eu tenho Delete Duplicate Objects. Aqui ele limpa objetos que estão duplicados. Isso aqui é mais apropriado quando a gente já tem um desenho estruturado, que aí tu vai verificar se tem 2 linhas, tem um objeto sobre o outro, né? E esse aqui também, quando tu tá com uma planta, um desenho mais estruturado, funciona lá como no Word, que tu quer mandar para frente, mandar para trás um objeto, mandar para cima, mandar para baixo, trazer um texto para frente, trazer uma cota para frente, mandar o hatch para trás, certo, pessoal? Então, esse foi o painel de modificação, né? Os comandos fáceis, comandos bem acessíveis. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula e até mais.